capítulo 2, Apocalipse, a partir do verso 1, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia, glória a Deus. E aqui no capítulo 1, no verso 20, nós vamos ter a explicação dos candeeiros, do candeeiro das estrelas, amém? Capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, amém? Então, quando a palavra ela se refere a anjo, aqui se refere ao anjo da igreja, ao pastor que está à frente daquela igreja, amém? E as estrelas são as 7 igrejas. A estrela aqui se refere cada uma a uma igreja da Ásia Menor, aonde Paulo andou sempre pregando bastante ali naquele lugar, pregou muito a palavra para os Éfesos, ou Efésios, pregou os Efésios, amém? Louvado seja Deus. E Jesus pede para que o apóstolo João ele escreva para essas 7 igrejas. E o verso 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aleluia. Jesus ele faz um grande elogio para a igreja de Éfeso, por defender a verdade, por testarem homens que afirmam serem apóstolos e por rejeitá-los por causa dos falsos ensinamentos. E hoje não é diferente. Nós vemos que no mundo existem muitas religiões que são seitas, que pregam mentiras, heresias. Muitas delas pregam que nós poderemos viver aqui na terra para sempre. Isso é uma grande mentira, porque nós só vamos viver aqui na terra até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus vier arrematar a sua igreja. E tem muita gente que segue esses falsos ensinamentos, mas lá na igreja de Éfeso eles não concordavam com falsos ensinamentos. O ensinamento tinha que ser dentro da verdade, de acordo com a palavra de Deus. E nós não devemos andarmos em mentira, nós devemos andarmos com a verdade, porque aonde nós chegamos e aonde nós falamos a verdade ela é bem assim. Então nós devemos ser cristãos, mas cristãos de verdade, cristãos como Cristo foi um grande exemplo para nós, e nós devemos seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Mas aquele que anda com uma mentira,
ele, como diz a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, então ele é filho do diabo. Então, se você mente, reflita e pare de andar com a mentira. Se você deseja ser um filho de Deus, uma filha de Deus, ande com a verdade. Saia da mentira, porque aqui em Apocalipse mesmo fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a pessoa que quer herdar o reino dos céus, ele tem que ser uma pessoa justa, verdadeira em tudo que ela vier a fazer. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. O verso 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aleluia. Você vê que nós, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, nós suportamos muitas vezes afrontas, muitas vezes somos perseguidos, porque nós professamos a nossa fé tão somente naquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. E o nome de Jesus, em muitos lugares, em muitos países, não pode ser publicado abertamente como nós publicamos aqui no país, no nosso Cristo. Ele é um nome que tem todo o poder. E o cristão, ele sofre perseguições, ele sofre provas, ele é provado muitas vezes por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Outrora, a igreja de Cristo era perseguida, e quando eles eram presos, levavam eles para uma grande arena, e naquela arena pegavam os cristãos, tanto homens como mulheres e crianças, e lançavam aos leões. E eles não desistiam, eles não negavam o nome de Jesus. Por quê? Porque verdadeiramente eles eram de Cristo. Eles morreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a recompensa eles irão receber no grande dia. Aleluia, Jesus. Será que hoje, os cristãos de hoje, será que tinham essa coragem de enfrentar os leões e morrer encerrado pelo meio como Elias, por causa do nome do Senhor? Como Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo numa cruz, que ele reconheceu: não sou digno de morrer como meu Senhor, e põe de cabeça para baixo. Como João Batista, que foi decapitado na prisão por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, porque João Batista pregava a verdade contra o adultério. Não era lícito o rei Herodes possuir a mulher do seu irmão, e por causa disso ele foi decapitado lá na prisão, lá no cárcere. E muitos dos apóstolos do Senhor morreram assim, apedrejados, a fio da espada, mas não negaram Jesus. Aleluia, porque realmente eles eram convertidos ao Senhor. Pedro, quando viu que o Senhor Jesus foi preso, ele foi interrogado 3 vezes, ele negou Jesus. Ele ainda não era convertido. Mas quando ele ouviu o galo cantar, aí lembrou-se do que Jesus falou para ele, que antes que o galo cantasse, ele ia negar Jesus por 3 vezes. E ele lembrou-se dessa palavra, e ali ele se arrependeu de fato
converteu, porque ele ainda não era convertido a Jesus. Andava com Jesus, via os milagres e prodígios que Jesus fazia, mas ele ainda não era convertido. Ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas quando ele negou Jesus, ele teve um encontro com o Senhor. Quando ele olhou do lado e viu Jesus pintando ele, olhando ele, amando ele, ele se arrependeu amargamente, profundamente. Ele ali confessou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Senhor. Ele conhece. Principalmente quando aquelas pessoas que têm um trabalho árduo na obra do Senhor. Ai, Jesus, dá recompensa para ele. Porque hoje em dia esse trabalho não está sendo mais como antigamente. Antigamente as pessoas saíam mesmo, iam para as ruas pregar. Aqui e acolá você encontrava uma pessoa distribuindo a literatura, para alguém falando de Jesus, e hoje não se vê mais isso. Hoje não se vê. Mas Jesus deseja que a sua igreja pregue a palavra de salvação. Muitos criticam porque muitas vezes numa esquina tem uma igreja, mais na frente tem outra, mais na frente tem outra, eles ficam criticando. Mas quando se fosse um bar na esquina, outro no meio, outro no final, ninguém critica. Aonde aqueles lugares só traz infelicidade para as pessoas, só traz dores. Aí ninguém critica, ninguém fala mal. Mas se abre uma igreja, uma congregação, todo mundo, a maioria das pessoas, melhor dizendo, são contrários à pregação do Evangelho. Mas por quê? Porque ainda não conhece Jesus Cristo. Porque outrora eu, provavelmente você também falava dessa forma. Mas porque não conhecíamos a palavra e nem a vontade de Deus para nós. Amém? Aleluia. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Louvado seja Deus. Da mesma forma, melhor dizendo, que Jesus faz um grande elogio para os Efésios, aí depois Jesus faz um alerta para eles. Viu o defeito da igreja de Éfeso. Ele vê muitas pessoas que saem das igrejas porque vê uma pequena falha, um pequeno erro, um erro que o pastor pregou sobre o altar, falou uma palavra que não devia, ou um irmão que faz algo que não agrada a ele, e as pessoas fogem, vão embora daquela igreja e vão procurar uma igreja perfeita. Mas só que não existe nenhuma igreja perfeita, porque a igreja somos nós, e nós somos cheios de falhas. O único perfeito chama-se o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque ele andou aqui na terra, teve os mesmos sentimentos que nós, comia, bebia, se cansava, trabalhava, mas mesmo assim ele foi fiel. Ele deixou o seu exemplo para nós. Aleluia. Nós entendemos logo de início aquela vontade ardente dentro da gente de falar do amor de Deus, é querer que a pessoa, os nossos familiares, os vizinhos, todos vão para a igreja, todos vão buscar a Deus. Isso é notório na vida de cada novo convertido. A pessoa sente aquele desejo, aquele amor pelas almas, mas com o passar do tempo, aquela pessoa vai se esfriando, e de repente ela já
você. E ali o amor dele por Jesus Cristo exprimiu totalmente, e também o amor pelas outras. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aleluia! A palavra é bem clara, e nós devemos nos arrependermos, devemos nos lembrarmos aonde foi que nós caímos e voltarmos à prática das primeiras obras, aquelas práticas que você tinha, aquele amor pela obra, o amor pelos seus irmãos, aquele amor que levava à casa das pessoas para levar a palavra de salvação para cada uma delas, para falar de Jesus, para ela dizer: olha, Jesus é bom, o tempo todo Ele é bom, Jesus é contigo, Ele quer te salvar, Ele quer que você se arrependa. E a pessoa deve voltar às práticas das primeiras. É isso que nós devemos fazer. Se nós cairmos, nós devemos nos lembrarmos aonde foi que nós caímos, o que foi que fez com que a gente viesse cair. E nós devemos nos arrepender de fato e de verdade. E no momento que a gente se arrepende, Jesus Cristo nos perdoa e nos recebe, nos arrependemos. E o nosso arrependimento se dá a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Todos os dias nós devemos nos arrependermos, porque de repente nós fazemos algo que a gente nem percebemos que fizemos, e de repente aquilo começa a pesar a nossa consciência. Nós devemos nos arrepender e pedir perdão ao Pai. E Ele, que é rico em perdoar, nos perdoa com certeza. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Amém? Tens, contudo, a teu favor e odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Assim como os Efésios rejeitavam as obras pecaminosas dessa seita dos nicolaítas, Deus também rejeitava, odiava, porque era a imoralidade dessa seita, uma grande imoralidade que eles praticavam, e os Efésios não aceitavam. Aquela igreja de Éfeso, ela tinha o seu defeito, mas ela tinha como agradar ao Senhor. E assim esse exemplo nós devemos trazer para nós. Aleluia. Assim como a igreja em Éfeso rejeita as obras dos nicolaítas, Deus também odeia as obras dos nicolaítas. Devemos rejeitar o pecado, nós devemos rejeitar a prostituição, nós devemos rejeitar o vício, devemos rejeitar tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. E a cada dia mais nós devemos buscar-nos ao Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. E verso 7, para nós terminarmos, a palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso
quem é que vai se alimentar da árvore da vida? Só quem poderão comer da árvore da vida são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Carne nem sangue herda ao reino dos céus. Só quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, aquelas gotas de sangue estava lavando os pecadores, aquelas pessoas que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. E você precisa também ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você deseja ter uma vida feliz, uma vida eterna? Se arrependa das suas obras, das suas más obras, entregue a sua vida para Jesus, confesse os seus pecados para Ele, e automaticamente Ele te perdoará. Não importa